Meus amados irmãos, acho que os irmãos já devem ter notado que o pastor não se faz presente com sua família aqui hoje. E ele foi convidado pela igreja lá de Marília para estar pregando, convite do pastor Gilberto. E ele veio me convidar a estar pregando novamente aqui para os irmãos. E eu fico muito feliz por isso. Espero estar retransmitindo da melhor forma possível a palavra de Deus para os irmãos. E que podemos sair daqui com um entendimento cada vez mais reforçado dentro dos caminhos de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Salmo 23, o Salmo de Davi. Se ele não é o salmo mais lido, é um dos mais lidos, ou um dos mais conhecidos da Bíblia. E hoje nós vamos estar lendo a passagem do capítulo 23 do livro de Salmos, o Salmo de Davi. O tema central dessa noite da mensagem: nada nos faltará. Vamos à leitura. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em lugares de delicados pastos me faz descansar. Junto às águas de repouso me pastorear. Confortará a minha alma. Ele me guiará por sendas de justiças, por amor de seu nome. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me encherão de alento. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus adversários. Ungiste minha cabeça com azeite. Minha taça está transbordando. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e na casa do Senhor morarei por longos dias. Amém, irmãos. Vamos estar orando a Deus, vamos pedir entendimento a Ele, para entender cada vez mais a sua palavra. Querido Deus, Altíssimo Pai, é diante de sua presença que estamos aqui hoje para louvar e bendizer o seu santo nome. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pela multidão das nossas iniquidades, e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Querido Deus, nessa noite, abra o nosso entendimento para estar aprendendo de sua palavra cada vez mais e colocar isso em prática no dia a dia. Esteja abençoando o nosso pastor que não se faz presente, esteja abençoando a pregação dele junto com os nossos irmãos lá de Marília, e abençoe toda a sua nação, querido Deus. Abençoe os enfermos sempre citados, aos desprovidos, os desgarrados, aos ansiosos, as viúvas, e toda essa cidade de Oriente, Marília, Quintana, o estado de São Paulo, Brasil, e esse mundo que necessita da sua palavra, querido Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, retransmitindo e levando aos nossos irmãos o seu entendimento, querido Deus. Muito obrigado por tudo. É que oramos sempre agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Pai Celestial. Meus amados irmãos, essa primeira declaração de Davi, aqui no Salmo 23, em que ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é uma declaração maravilhosa que deveria habitar sempre nos nossos corações, independente das circunstâncias, né? E isso revela realmente o sentimento que a gente tem por Deus em relação aos rumos e às realizações que acontecem em nossa vida, seja as coisas boas ou seja as coisas ruins, né? Muita gente utiliza esse versículo, né, do Salmo 23, mas só para um intuito, né? O intuito que nada me faltará, né? Mas com o entendimento das coisas mundanas. E isso é um erro muito grave, né? O que a expressão nada me faltará traz com ela, traz o significado, né?
primeiro traz um conceito de não sofrer falta de nada. Exatamente, não nos falta nada. E o que seria? Nós temos carinho da parte de Deus, temos os conselhos que é nos dado dentro da palavra, temos os cuidados diante do dia a dia e quantos livramentos nós temos tido ou tivemos ou que vamos ter, porque Deus cuida da gente de todas as formas. E ainda afirma ter uma conclusão que não temos nada que nos falte, temos tudo. Segundo, carrega a uma ideia de estar plenamente contente e sem precisar estar ansiando pelas coisas. Se nada nos falta, não tem o porquê ter a ansiedade em nossos corações. A ovelha ela é sempre satisfeita em relação ao que Deus provê na vida dela. O profeta Jeremias, por exemplo, tinha a plena consciência de quem com certeza não tem a capacidade de prover as coisas, o próprio homem. Afinal, entregue a si mesmo, ele mesmo se perde durante a vida. Vamos abrir o livro de Jeremias, no capítulo 10, no versículo 23, e ter esse entendimento que se a gente for entregue a nós mesmos, não vai dar certo. Livro de Jeremias, capítulo 10, do versículo 23. Eu peguei esse tema para a gente estar enunciando, porque muita gente tem o entendimento do Salmo 23 como se fosse um amuleto, aquela Bíblia aberta em cima da estante. E geralmente a maioria de alguns crentes que têm as suas superstições fazem isso, e geralmente é o Salmo 23. A gente vai estar minuciando, estudando a palavra de Deus hoje para a gente entender parte a parte do Salmo 23. Jeremias capítulo 10, versículo 23, vamos ver aqui o que o profeta Jeremias fala sobre os caminhos do homem entregue a si mesmo. Conheço, ó Senhor, que o homem não é senhor de seu caminho, nem do que caminha é o dirigir dos seus passos. Quer dizer, se Deus entregasse o caminho do homem a si mesmo para ele, ou quer dizer, aqueles que são entregues, a Bíblia descreve também que Deus entregou o próprio homem a si mesmo, mas aqueles escolhidos não, reconhece que na verdade Deus é que é dono dos nossos caminhos, e isso é uma segurança que tem dentro do coração do verdadeiro fiel. De volta ao Salmo 23, observamos que Davi tinha a consciência que o Senhor é que provia as coisas e não faltava nada do que ele esperava. Isaías cita também dessa forma como Davi descreve no Salmo 23. Vamos dar um pulinho para o livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 11. Livro de Isaías, o maior livro da Bíblia. O profeta Isaías, ele vai descrever aqui em que Deus realmente é que provê todas as coisas. Isso traz um conforto no coração daquele que crê. Isaías 40, versículo 11, depois vamos ler uma outra referência um pouquinho mais à frente, tá? Como um pastor, ele apacentará seu rebanho, em seu braço recolherá os cordeiros, e em seu seio os levará, e o pastorear suavemente as que amamentam. Isaías capítulo 60, um pouquinho para frente, irmãos, versículo 4. Capítulo 60 de Isaías, versículo 4. Levanta teus olhos ao redor e veja, todos esses se ajuntaram e vê a ti. Teus filhos vêm de longe e tuas filhas são levadas aos seus braços. Às vezes a gente não tem entendimento na questão do que Deus provê em nossa vida. E isso é um erro. Porque se realmente cremos na palavra de Deus,
devemos entender que diante de todas as situações, nós temos que ter a confiança no Senhor e que nada nos faltará. Não nos faltará nem entendimento para os dias ruins. E isso é sabedoria divina que é nos dada. E como que nós vamos estar evoluindo essa sabedoria? Dentro da palavra, todos os dias. Seja nos estudos, seja nas pregações, seja nos cultos, seja no conversar com os nossos irmãos de fé. Será mesmo que nas declarações de Davi e Isaías, por exemplo, existe uma coerência em relação a isso? Porque se for falar de Davi, Davi foi perseguido repetidas vezes por Saul. Foi realmente, eu não diria odiado, mas não foi muito bem aceito pelo seu filho Absalão. E mesmo assim, para ele não faltava nada. A palavra de Deus descreve que o profeta Isaías, que acabamos de ler, ele provavelmente foi cerrado ao meio, no reinado de Manassés, como descreve a carta de Hebreus do apóstolo Paulo, no capítulo 11, versículo 37, né? Mas o que aconteceria se realmente não tivéssemos a consciência plena em relação às coisas em que Deus provê na nossa vida? Seríamos perdidos, irmãos. Seríamos como a maioria dos mundanos que estão correndo atrás do vento, sem entendimento que realmente é Deus que provê as coisas. Portanto, seria assim absurdo afirmar, com a base na declaração de Davi, né, para o entendimento para eles, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Que o Filho de Deus, ele não vai sofrer alguns dias ruins, ou vai ter problema financeiro, problema na família, coisas que realmente os dias vão trazer. Não tem jeito. Gostaria que os irmãos abrissem agora uma referência do apóstolo Paulo, que fala sobre as citações da vida cristã e o seu entendimento sobre isso, sobre os dias ruins, sobre os dias maus, e qual que deveria ser a nossa reação, como Paulo era imitador de Cristo. Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 12. Que possamos sair daqui hoje, olhando o Salmo 23, como um alerta em nossas vidas, às vezes quando estamos murmurando, não estamos satisfeitos com as coisas que acontecem. Lembrando que quem realmente provê tudo em nossas vidas é Deus. Capítulo 4 de Filipenses, carta do apóstolo Paulo, versículo 11 ao versículo 12. Vamos à leitura. Não digo isso por ter escassez, pois aprendi a me contentar com qualquer que seja a minha situação. Sei viver em escassez e sei viver em abundância. Em tudo e por tudo aprendi o segredo, tanto a estar saciado como ter fome, tanto a ter abundância como padecer de necessidade. É essa visão, é essa conduta que o verdadeiro fiel deveria ter em relação à sua vida. Nós teremos os dias maus, ninguém vai escapar disso. Seja por algum problema financeiro, seja a doença que vai chegar com o passar dos anos, seja com as nossas próprias fraquezas, que o próprio pecado de repente nos retorna com alguma surpresa. Então devemos ter entendimento que não nos falta nada, principalmente em relação a ser filhos de Deus, nos falta nada. Em relação à salvação a Cristo, que é uma herança que nós temos, e é uma promessa que vai ser cumprida, nos falta nada. Esse mundo aqui vai terminar em pó, vai acabar um dia. Para que a preocupação em relação às coisas mundanas? Preocupar primeiro com as coisas do reino de Deus. Agora você está explanando sobre a vida cristã, essa visão equilibrada, e isso é importante no dia a dia, manter essa visão.
a gente tem que se espelhar basicamente nos homens que estão descritos na Bíblia, como Elias, Jeremias, Isaías, João Batista, o apóstolo Paulo e o próprio Jesus. Homens que realmente sofreram na vida, mas eles estavam satisfeitos com tudo, porque entendia realmente quem era o provedor. Como diz em Isaías 53:3, né? Cristo foi experimentado no sofrimento, conheceu o pior dos sofrimentos para qualquer homem, e mesmo assim, como ovelha muda, não abriu a boca. Vou pedir para os irmãos abrirem agora em João, capítulo 16, o versículo 33, e um alerta do nosso Salvador Cristo Jesus, que fala sobre as aflições que nós teremos. Ele não veio com promessas de, não, vocês não terão aflições. Não, ele afirmou, aqui no mundo vocês terão aflições. João 16, 33. Palavras do nosso mestre. Vamos à leitura. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Tem maior animação do que essa, de olhar para Cristo Jesus, que foi crucificado por causa dos nossos pecados, e saber que Ele realmente ressuscitou no terceiro dia, como uma promessa de salvação para as nossas vidas? Ao meu ponto de vista, e com o entendimento que nós temos dentro da palavra, eu espero que todos tenham, não nos falta nada, irmãos. Nada mesmo. Nos falta nada, até após a morte. Um dos enganos mais cruciais no mundo cristão hoje é que se alguém está prosperando materialmente, isso seria uma bênção de Deus sobre sua vida. Pode ser, mas categoricamente ela não é a bênção principal. O que há na Bíblia é um contraste marcante sobre essa visão das teorias da prosperidade que algumas igrejas hoje pregam, as cabeças que estão aí absorvendo esse falso evangelho, como diz o apóstolo Paulo. E na visão de João, no livro de Apocalipse, Cristo falou sobre uma igreja, a igreja de Laodiceia, falando diretamente para os laodicenses, os membros daquela igreja, em que eles se achavam os ricos, os prósperos, os que tinham mais bênçãos. Era a igreja que tinha mais recurso financeiro, irmãos. Mas olha o que Cristo fala na visão de João, no livro de Apocalipse 3:17. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Esse versículo ele retrata basicamente o que o pastor já falou aqui nessa igreja. O reino dos céus é o mundo virado de ponta cabeça. Porque se você falar isso para uma pessoa, acha que não, mas eles são prósperos. Mas tudo bem. Não sei se é a preocupação, como disse Jesus, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Porque dizes, eu sou rico e estou enriquecido. Isso aí falando para a igreja de Laodiceia, tá? E de nenhuma coisa tenho necessidade. E não sabes que tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? E na continuação, Cristo descreve que batia a porta e eles não ouviam. Era como se a gente estivesse aqui agora, cheios de vanglória, por sermos uma igreja rica, e Cristo batendo lá na porta lá, e a gente não ouve. A gente não dá ouvidos à palavra de Deus, e basicamente era isso, em que ele retratava na visão, em que João descreveu em Apocalipse. Por outro lado,
é plenamente possível passar por algumas dificuldades materiais e sofrer com a saúde, mantendo ainda assim a alma vigorante no Senhor. Como era o caso de Gaio, né? Ao qual João escreveu a terceira epístola, encorajando a permanecer na verdade de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na terceira epístola de João, no versículo 2. Essa terceira epístola de João vai ficar próximo ao livro de Apocalipse. Você vai em Apocalipse, volta a Judas. Voltou Judas, terceira epístola de João. João escreveu ao seu companheiro Gaio. Está permanecendo na fé, independente das circunstâncias que ele passava naquele momento. Terceira epístola de João, versículo 2. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte de espírito. João, aqui, ele já descreveu que Gaio estava passando por alguma necessidade, alguma adversidade, mas conhecia o Espírito. E graças a Deus conheço pessoas da mesma forma, que passam por algumas adversidades, mas quando você conversa, em vez de você ir lá animar, é Ele que te anima. E isso é divino, isso é maravilhoso. Isso é basicamente, entre uma conversa eu e essa pessoa, é a presença de Deus ali, na nossa relação. É o Espírito de Deus ali, dentro daquela conversa. Portanto, quando Davi declarou, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, não poderia estar dizendo que seria sempre próspero e saudável no material e fisicamente. O homem segundo o coração de Deus estava dizendo que, mesmo em meio às dores, as privações, as perdas, as dificuldades mais diversas, o pastor estaria ali junto com ele, para tudo que viesse a ocorrer. E que nada lhe faltaria, que seria estabelecida a vontade de Deus para a vida dele. E ele ali confiava plenamente. Eu vou estar lendo aqui uma passagem de um livro de um escritor cristão e pastor chamado Philip Keller. Ele vai comentar a afirmação de Davi. Seu livro, por incrível que pareça, tem o mesmo título, Nada Me Faltará, em que ele declara assim, ó: acima de tudo, Ele, o nosso Deus, é muito zeloso com o seu nome, até ciumento de sua reputação de bom pastor. É um Criador que se deleita em seu rebanho. Para Ele não existe recompensa maior, nem satisfação mais profunda do que ver as suas ovelhas contentes, bem alimentadas, seguras e desenvolvendo sobre os seus cuidados. Isso é realmente sua vida. Dedicar tudo o que tem a essa obra. Ele praticamente se entrega a favor do que são seus. Não poupará esforços, dificuldades e labores no sentido de proporcionar-lhes a melhor relva, o mais rico pasto e as amplas provisões para o inverno, bem como água pura. Não poupará esforços ou sofrimentos para providenciar-lhes abrigo nas tempestades, proteção contra animais impiedosos, doenças e parasitas, aos quais as ovelhas são tão suscetíveis. Não admira que Jesus tenha dito: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E também, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Esse é realmente o nosso Deus, irmãos. O Deus, aquele que no momento de dificuldade, infelizmente, procuramos, na maioria das vezes, com mais intensidade o nosso Deus, nos momentos de dificuldades, nos momentos de angústia, de tristeza. Mas esse é nosso Deus que está ali lado a lado com a gente, independente das besteiras que a gente faz do dia a dia, independente das coisas erradas. Esse é o maior amor do mundo. Esse é o bom pastor. Conhecedores da arte do pastoreio de ovelhas dizem que desde o primeiro clarão do dia até
à tarde, à noite, o pastor, totalmente despreendido, se mantém atento ao bem-estar das ovelhas. Ele se levanta cedo, sai de manhãzinha, com seus olhos, e vai observar qual aquela que está passando por dificuldade, ou que foi açoitada por, de repente, algum predador, e vai lá e cuida dela. Esse é o nosso Deus. E isso nós temos que ver também aos pastores designados por Deus. E eu dou graças a Deus pelo nosso pastor, e acredito que os irmãos também. Porque no momento de dificuldade, eu sei que eu posso ligar para o meu pastor. Que eu posso falar: pastor, preciso falar com você agora. Estou pronto para ouvir. O que aconteceu, irmão? Pastor, me dá um conselho dentro da palavra de Deus. Está ali pronto. E poucos têm esse acesso, viu, irmãos? Infelizmente, poucos que têm acesso. Pedi para os irmãos abrir agora o livro 2 Crônicas, capítulo 16, o versículo 9. Aqui ele reafirma realmente que o Senhor está com os olhos atentos às suas ovelhas. As suas ovelhas. Livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Nem mesmo à noite o Senhor nos deixa amparado. Sempre está acordado. Ele não dorme. Está em todos os lugares, junto contigo. Aonde você for, no que você for fazer. E o Espírito de Deus está ali, tentando te convencer a não fazer as coisas erradas do dia a dia. Como na outra pregação em que eu fiz, isso é uma proteção. O não, às vezes, é um sim. É um sim do quê? É um sim de uma proteção. Isso é pastorear. E acredito que o nosso pastor, eu diria o linguajar popular, não tem papas na língua para falar quando o irmão está fazendo alguma coisa errada. E isso é maravilhoso. Saber ouvir com o coração aberto do bom pastor. E saber que ele está falando não por maldade, mas está dizendo para você poder tomar cuidado, prestar atenção. Tendo essas coisas, não tem como dizer: nada me faltará. Ou não teria como dizer que estaria faltando alguma coisa, na melhor colocação. Vou voltar agora no livro de Salmos, mas agora no capítulo 121, versículo 3 ao versículo 4, em que eu vou reafirmar novamente o que eu acabei de dizer, em que todo o alerta de Deus é exatamente para que a gente não venha tropeçar nas coisas erradas que a gente às vezes escolhe fazer. Salmo 121, versículo 3 ao versículo 4, diz assim: Ele não deixará que teus pés vacilem, nem dormirá o que te guarda. Eis que não dormirá, nem adormecerá o que guarda Israel. Reafirmo novamente, Deus não dorme, está ali te lembrando o tempo todo, e o Espírito tentando te convencer para não fazer as coisas erradas. Isso é um cuidado do bom pastor. Olhando para o Salmo 23, podemos fazer assim 3 destaques dos cuidados dessa providência pastoral. Eu vou listar ela em 3 partes, para a gente entender mais fácil agora no Salmo 23. Primeiro, o pastor leva em conta um dia de cada vez, como descreve o versículo 6. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Davi fala que todos os dias das nossas vidas tem que ser vivido de cada vez. Não adianta você querer viver o dia de amanhã, uma semana à frente, isso só vai trazer perturbação para o seu coração. Que nós tenhamos que viver cada dia, um dia com o nosso bom pastor. O amanhã
ele vai ser renovado com as bênçãos de amanhã. O hoje é feito com as bênçãos de hoje. Então não queira, no popular, como se diz, colocar o carro na frente dos bois. Deixa as coisas fluir como Deus quer. Peça para Deus. Está descrito na Bíblia, temos que pedir para Deus as coisas, mas que nós possamos entender que somos pastoreados por Deus e quem dá um ponto final é Ele. O bom pastor prometeu prover as nossas vidas, não foi vivendo 5 anos em um dia, e sim cada dia em um dia. Vou estar agora pedindo para os irmãos abrirem Mateus. São as palavras de Cristo dizendo exatamente sobre isso, sobre a ansiedade de querer viver mais de um dia dentro de um dia. Essa ansiedade que, infelizmente, está assolando o mundo, e eu diria que são uma das maiores doenças mentais que tem, que estão deixando rico a indústria farmacêutica. E oro por todos, geralmente peço sempre para os ansiosos, porque é muito ruim, eu já tive ansiedade, tenho ainda, e peço para Deus também estar amenizando isso e tirando dentro de mim, mas estou aprendendo e gostaria que os irmãos também aprendessem juntos. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao versículo 33, são palavras do nosso mestre. Vamos à leitura. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. São palavras do nosso mestre, palavras que vêm trazer conforto ao nosso coração nos dias de ansiedade, em que pode, dentro das doenças psicossomáticas, às vezes até trazer algumas doenças. Deus está falando aqui, não por maldade, mas é uma proteção, é escudo para aquele que crê na sua palavra. Vai com calma, não é assim. Você já está fazendo uma projeção de 3 anos à frente. Calma. Vamos viver cada dia um dia. Segundo, o pastor cuida com a sua voz. Vou pedir para os irmãos voltar agora no livro de João, capítulo 10, vamos estar lendo o versículo 9 e o versículo 27. Em quem tiver ouvidos que ouça. Livro de João, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 20, não, ao versículo 27 não, irmãos. Versículo 9 e o versículo 27. Me perdoe. Versículo 9. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará um pasto. Versículo 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. A ovelha encontra a pastagem quando ela segue a voz do bom pastor revelada na palavra. E a partir da palavra se cria-se um entendimento para entender quem é esse verdadeiro Deus. Diferente das maiorias das massas que procuram a Deus pelas suas próprias convicções e não pelo entendimento de quem é a quem eles estão querendo servir. Que possamos ser felizes em relação a isso, se temos entendimento na palavra e saber que estamos sendo pastoreados pelo verdadeiro Deus, em que olhamos para a Bíblia e conseguimos enxergar realmente o que Deus quer falar para a gente nos dias ruins,
ou nos dias bons. Prometo que eu não vou demorar muito. Vamos abrir agora nossas Bíblias em Eclesiastes 12:11, que fala sobre essa sólida palavra. Eclesiastes 12:11 diz assim: as palavras dos sábios são como hastes de ferro, e a coleção de seus ditados, como pregos bem fixados, que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Para desfrutar das provisões do bom pastor, certamente a ovelha precisará sempre ouvir a sua voz, e ouvir com atenção, que é o mesmo que escutar. Ouvir, todo mundo ouve, mas escutar é prestar atenção. Prestar atenção, criar entendimento e colocar em prática no seu dia a dia, nas suas relações, nos seus afazeres. Terceiro, o pastor nos conduz através de mudanças. O Salmo 23 é marcado por mudanças, e a ovelha uma hora está em verdes pastos, ora na presença dos inimigos, mas no final ela está na presença de Deus, está junto com Deus. E o que isso nos ensina? Ensina que a vida é marcada realmente por mudanças. Uma hora a gente está tranquilo, está correndo tudo bem, mas vem um dia mau, e às vezes a gente dá aquela caída de ânimo. Mas uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, que nos dias bons ou nos dias ruins, a quem nós devemos recorrer? A quem está ali, pronto para ouvir as nossas orações, pronto para sarar as nossas feridas, pronto para entender as nossas necessidades, as quais às vezes nós mesmos não entendemos. Apocalipse 7, 16, 17 diz assim: nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Além de nos conduzir através das mudanças circunstanciais, né, porque vivemos nesse mundo, não tem jeito, seja uma hora por questão de uma coisa bem corriqueira, um acidente, a questão de se perder o emprego, nós sabemos realmente para onde nós vamos, e é isso que conforta o coração daquela ovelha. Não nos falta nada. Dá para definir em uma analogia da vida, o Salmo 23 também, como sendo um resumo da caminhada cristã. O verso 1 e 2 falam basicamente da infância. Criança precisa de proteção e de cuidado. É por isso que Deus cuida com amor os seus cordeirinhos, como diz o versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o versículo 2. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Já o versículo 3 fala da adolescência e juventude, dentro dessa analogia. Nessa fase as pessoas precisam de direção e de disciplina. E é por isso que o pastor mantém sempre o caminho das ovelhas. Versículo 3 diz assim: renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Versículo 4 fala da meia-idade, quando as perdas e os problemas parecem sufocar a nossa vida. Versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar pelo escuro do vale da morte, não terei medo, pois tu está ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda.
o verso 6 fala dos anos dourados da vida cristã, os últimos anos de vida. Versículo 6 diz assim, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. É realmente bonito ler esse salmo dessa forma, e não da forma como a maioria dos crendices cristãos, dos cristões de estante de Bíblia aberta, leem. É o primeiro versículo que vai importar, mas não vou me aprofundar tanto, porque o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. E devemos ter um entendimento mais aprofundado dentro dessa passagem que Davi descreve. Muitas vezes, irmãos, estamos sendo aquela ovelha insatisfeita. Seja às vezes não pela expressão exterior, mas interiormente. Nós sabemos às vezes quando a gente não está sendo satisfeito por alguma coisa que está ocorrendo na nossa vida. E isso é um erro que nós temos e precisamos melhorar dentro da nossa caminhada. Geralmente isso reflete a imaturidade espiritual, do cristão. E eu peço a Deus que todos nós possamos cada vez mais entender e pedir a Deus essa evolução espiritual dentro dessas insatisfações que às vezes as ovelhas têm. Eu iria estar descrevendo aqui mais uma parte do livro em que eu estava estudando junto para poder fazer, mas fala basicamente disso, em que uma ovelha dentro da igreja, ela estava insatisfeita com algumas coisas, então buscava coisa do mundo, não satisfeita com a vida dos outros irmãos que não faziam o mesmo, começavam a dar alguns conselhos para alguns membros da igreja, e no final Deus teve que realmente sacrificá-la para não perder o rebanho inteiro. Então basicamente era isso que eu estaria lendo, mas para não estender muito, esse tipo de estudo que a gente faz serve tanto para aqueles que realmente nunca teve um entendimento sobre o Salmo 23, como aqueles que também já tinham. A palavra de Deus, ela é um reforço diário, para que nossos pés não venham se resvalar. Quero deixar agora a última referência. Nós já lemos o Apocalipse 7, 16 e 17, capítulo 7, versículo 16 e 17, onde descreve realmente que o nosso bom pastor, ele conduz a gente da forma mais perfeita. É nós que não conseguimos entender. Se fosse depender da gente, a gente só queria dias bons, mas os dias ruins a gente às vezes não consegue entender que é para nossa evolução espiritual e para que cada vez mais a gente possa enxergar o nosso Deus. Apocalipse 7, 16 e 17. Novamente vamos ler. Nunca mais terão fome, nem sede e calor do sol. Nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará os teus olhos toda a lágrima. Se o Senhor Jesus for seu pastor, não falta nada, nem depois da morte. Porque a salvação já é uma promessa, dada pelo sangue dele que verteu na cruz do Calvário. E para aqueles que creem, para aqueles que realmente entregaram a sua vida para ser pastoreado por esse bom pastor. Irmãos, que possamos cada dia mais acalmar nossos corações em relação às coisas do cotidiano, seja do trabalho, seja da vida familiar, seja dentro do casamento, seja em nossas relações, e que possamos cada vez mais ser parecido com Cristo, porque Ele que vem nos conduzir da forma mais correta. Nosso coração às vezes fica pesado pelas escolhas que a gente acaba colocando dentro dele.
A gente às vezes acaba pegando no termo os lixos desse mundo, coloca dentro do coração e ocupa espaço do que deveria ser a palavra de Deus, para que a gente pudesse realmente repousar em verdes pastos, em águas tranquilas. Vamos realmente se preocupar em realmente enxergar esse pastor que nos conduz, em enxergar realmente a obra de Deus em nossas vidas. Lembrando, seja nos dias bons, seja nos dias ruins, Deus fala com a gente também nos dias ruins, querendo nos ensinar, querendo nos proteger, e que possamos cada dia mais, queridos irmãos, ser realmente ovelhas obedientes e ser parecido cada vez mais com Cristo Jesus. O Salmo 23, ele não é o mais importante da Bíblia, ele faz parte da Bíblia. Que a partir do Salmo 23, possamos enxergar a palavra toda de Deus como é importante. Porque a partir do Salmo 23 se abre-se realmente uma analogia dos dias, das coisas que acontecem na nossa vida. E que possamos realmente ser pastoreados pelo bom pastor. Amém, irmãos?